Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. O tema que nós iremos abordar hoje será as reformas religiosas que ocorreu no século XVI. Vamos contextualizar o período. A Igreja Católica na Europa do século XVI. Inicialmente, opunha-se ao fortalecimento dos reis, o que gerava conflitos entre a Igreja e o Estado. Ou seja, muitas vezes as pessoas preferiam obedecer a Igreja em vez do que o próprio Estado, os reis. Muitas vezes os reis decretavam uma lei que era totalmente contra os mandamentos ou contra a fé. Então, ocorria uma divergência. Era grande proprietário de terras, cobrando impostos dos camponeses. Lembrando o seguinte, gente, a igreja tinha muitas terras, e essas terras foram doadas pelos reis, pelos nobres. E muitas vezes esses reis, esses nobres, vendo que a administração que a igreja fazia nessas terras, eles começaram a reivindicar novamente a doação, ou seja, eles doavam e depois queriam de volta essas terras. A igreja, naquele período, proibia a questão do lucro, a usura, ou seja, a proibição do lucro e da usura gerou descontentamento da burguesia, ou seja, a igreja era contra a cobrança de juros altíssimos que a burguesia fazia naquele período a algumas pessoas da sociedade. Então, a burguesia tinha uma divergência, porque eles queriam cobrar juros, a igreja falava isso, não, eu somos contra. Então, as pessoas apoiavam bastante a igreja, então aí a burguesia não aceitava muito bem esse pensamento da igreja católica na Europa. Era bastante criticada por vender indulgências, que indulgências objetos sagrados e cargos eclesiásticos, como e etc. Até o século XV, as indulgências eram concedidas para quem realizava caridade. A partir do século XV, as indulgências passaram a ser vendidas. Lembrando, isso é um tema que deve se aprofundar um pouquinho mais para conhecer. Tá? Nem todos, uma prática teve um contexto político porque iniciou-se a venda dessas indulgências. A Reforma Protestante. Qual foi o contexto que contribuiu para a Reforma Protestante? Havia interesse da nobreza em reaver as terras doadas à igreja, que já comentamos sobre isso. Havia críticas decorrentes dos abusos cometidos pelo clero, corrupção, vida luxuosa. Lembrando que muitas pessoas que faziam parte poucas, né, era uma certa parte certa que fazia parte do clero, eles não tinham vocação, então eles acabavam mais indo para o lado, mudando o lado espiritual. Muitos era para manter o quê? Um status e não tinha uma vocação. Havia interesse no desenvolvimento de um comércio lucrativo. O humanismo e o antropocentrismo influenciavam o pensamento na época, muito. Esse era o contexto para a reforma religiosa protestante. Críticas à Igreja Católica. Século XIV. Na Inglaterra e no Sacro Império Germânico, padres humanistas condenavam a ignorância, a corrupção e a imoralidade na instituição. No século XV, a pregação dos humanistas gerou rebelião contra o governo da Boêmia, atual República Tcheca. Movimentos reformistas foi iniciado com Martim Lutero, na Alemanha. Lembrando que Martim Lutero era um padre. Como se deu essas reformas com Martim Lutero na Alemanha? Iniciou um processo de contestação contra as práticas da igreja, era contra a venda de indulgências, a construção da Basílica de São Pedro foi um dos motivos desse tipo de venda. Em 1517, escreveu as 95 teses e as pregou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Foi excomungado pelo Papa Leão X. Contou com a proteção da parte da nobreza, lembrando que a nobreza vai apoiar, porque eles queriam reaver as terras que foram doadas para a igreja. E outra coisa, também ele teve apoio da burguesia, porque a burguesia também tinha um impasse com a igreja, porque a igreja não aceitava a usura, ou seja, a cobrança de altos juros em que os burgueses não eram muito favoráveis, né? Os burgueses queriam cobrar juros naquele produto que eles vendiam, mas a igreja falou que isso era errado. Então, por isso que a burguesia encontrou na Reforma Protestante, né? Lutero conseguiu apoio da burguesia e da nobreza. Traduziu a Bíblia do grego
para o alemão a fim de ampliar o número de leitores. Lembrando, tem uma observação. Quando você vai traduzir a Bíblia no Antigo Testamento, escrito em aramaico, hebraico, e o Novo Testamento em grego. Quando você vai traduzir, por exemplo, o Novo Testamento, que é grego, vai traduzir para um outro idioma, vai perder a essência das palavras, né? O significado das palavras. A expansão da reforma. As novas crenças religiosas surgidas na Europa do século XVI romperam a unidade cristã. Aí vai surgir outras doutrinas, a protestante, como as outras doutrinas, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Protestante por causa que eles protestavam. Quais são as características do luteranismo? Não tinha celibato dos clérigos, dos sacerdotes, né? Sem hierarquia religiosa, ou seja, não tinha papa, bispos, padres. Livre interpretação da Bíblia. Subordinação da igreja ao Estado, ou seja, a igreja estava sobre a tutela, o Estado estava subordinado ao Estado. A salvação pela fé. Crítica ao culto de imagens. Só tinham 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A expansão se deu pela Suécia, Dinamarca, Noruega e regiões do Báltico. Tinha boa aceitação entre os nobres, burgueses e camponeses, como já tinha falado para vocês. O calvinismo, por que chama calvinismo? Por causa que também surgiu com o padre João Calvino em 1519. A difusão das ideias veio da Suíça. Doutrina da predestinação absoluta baseada no trabalho árduo e na prosperidade econômica. Ou seja, para o Calvino, para saber se você estava sendo abençoado por Deus, você tinha que ter o quê? Ser próspero no seu trabalho, na sua casa. Caso contrário, você não está sendo abençoado por Deus. Esse era o pensamento do calvinismo. Religião fundamentada na interpretação da Bíblia. Crítica ao culto de imagens. Também só tinha 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, mas a forma que eles viam, tanto o luteranismo, o calvinismo, como eles viam o batismo e a Eucaristia, é totalmente divergente, diferente da Igreja Católica. A expansão pelos Países Baixos, Dinamarca, Escócia, hugonotes na França, puritanos na Inglaterra. Bem, o que é o anglicanismo? Vai iniciar com o rei Luís VIII, rei da Inglaterra, que rompeu com o Papa e confiscou as terras da Igreja Católica e os bens dos membros do clero. Teve o seu processo concluído com a filha de Henrique VIII, Elizabeth I, que organizou a doutrina e os rituais anglicanos. Lembrando que na Inglaterra, quem é o chefe religioso é o rei. Nesse caso, que é a atual rainha da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, ela que é a chefe religiosa da Inglaterra. Aí tem a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, foi um movimento de reação da Igreja Católica no século XVI que objetivava contra as ideias reformistas que se organizavam, que era contra as ideias reformistas. Entre as ações tomadas pela Igreja Católica no período estavam o Concílio de Trento, reunião de membros do clero. Nesse concílio ocorreu a reafirmação dos dogmas católicos, que a palavra dogma que significa verdade de fé. Surgiu a Companhia de Jesus, que são jesuítas, que o Papa Francisco atualmente faz parte, e a intensificação dos processos do Tribunal do Santo Ofício, ligado à Inquisição. Agora, nesse momento, pegue o seu livro e aprofunde. Até a próxima. Tchau!